Se eu pudesse voltar no tempo e conversar comigo mesma no primeiro dia da dieta carnívora, eu não diria apenas: Lua, come carne e corta carboidrato. Eu diria: Lua, presta atenção. Isso vai mudar sua vida, mas também vai revelar coisas que você ainda não resolveu. A carnívora vai simplificar sua alimentação, vai estabilizar sua fome, vai melhorar sua energia, vai transformar seu corpo. Mas ela também, Lua, vai expor padrões emocionais que estavam escondidos atrás da comida. Porque existe uma coisa que quase ninguém fala sobre a dieta carnívora. Ela pode limpar o prato, mas você ainda precisa limpar o padrão. Eu tenho 40 anos e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E hoje eu quero te contar o que eu gostaria de ter entendido lá no começo. Não como alguém que entrou nisso por moda. Não como alguém que viu um vídeo na internet e decidiu fazer uma loucura alimentar. Eu já era cetogênica antes da carnívora. Eu já era disciplinada, principalmente a disciplina alimentar. Eu sempre fui disciplinada. Eu já estudava nutrição, metabolismo, corpo, composição corporal, performance. A minha chegada na carnívora foi intuitiva. Foi quase como se meu corpo fosse me mostrando o caminho. Tira isso, observa aquilo, simplifica mais, volta para o básico, escuta a sua resposta fisiológica. E quando eu percebi, o que mais fazia sentido para mim era carne, ovos, gordura animal, sal e comida de verdade. Só que aqui vem a parte que muita gente não espera. Mesmo vindo da cetogênica, mesmo sendo disciplinada, mesmo fazendo muita coisa certa, no início da carnívora eu ganhei peso. E esse ganho de peso me ensinou uma verdade que nenhuma tabela nutricional ensina. Nem toda fome é fome do corpo. Às vezes é fome emocional. Às vezes é ansiedade. Às vezes é busca por conforto. Às vezes é vontade de mastigar para não sentir. Às vezes é excesso de comida boa ocupando o lugar de uma dor, de um cansaço, de uma cobrança, de uma insatisfação. Então fica comigo até o final, porque se você começou a dieta carnívora, ou quer começar, ou está travada mesmo fazendo tudo certo, talvez esse vídeo te ajude a enxergar que o problema não é falta de disciplina. Às vezes é uma fome antiga tentando sobreviver dentro de uma alimentação nova. Se você ainda não me segue, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora, e, como eu falei, vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E esse vídeo é muito importante para mim porque ele não é só sobre dieta, é sobre maturidade metabólica, é sobre comportamento. É sobre parar de tratar a comida apenas como calorias, macronutrientes ou lista de alimentos proibidos e permitidos. Porque a comida conversa com o corpo, mas ela também conversa com a sua história, com a sua emoção, com sua disciplina, com sua rotina e com aquilo que você ainda não aprendeu a dominar. Antes de tudo, eu preciso deixar uma coisa clara. Eu não cheguei na carnívora como muitas pessoas chegam. Eu não saí de uma alimentação completamente bagunçada, cheia de açúcar, pão, pizza, refrigerante, doces, ultraprocessados, direto para carne, sal e água. Eu já era cetogênica. Então, meu corpo já estava adaptado a uma alimentação com menos carboidrato. Eu já sabia o que era viver sem depender de glicose o tempo inteiro. Eu já tinha uma rotina alimentar muito organizada. Eu já tinha disciplina. E talvez por isso a minha transição tenha sido muito mais intuitiva do que forçada. Eu não acordei um dia e pensei, vou virar carnívora porque está na moda. Não. Eu fui percebendo dia a dia que quanto mais eu simplificava, melhor eu ficava. Quanto menos planta, menos desconforto. Quanto menos variação, mais estabilidade. Quanto mais carne, mais saciedade. Quanto mais gordura animal, mais energia. Quanto mais simples o prato, mais claro ficava o meu corpo. E isso é muito diferente de seguir uma regra externa. Eu não entrei na carnívora por militância. Eu entrei porque meu corpo foi me mostrando resposta. Mas mesmo assim, eu ganhei peso no início. E eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, porque existe uma narrativa na internet de que a carnívora é quase uma máquina automática de emagrecimento. A pessoa tira carboidrato e pronto.
Desincha, seca, emagrece, fica definida, perde compulsão, melhora a pele, dorme bem, vira outra pessoa em 20 dias. E sim, muita gente tem resultados muito rápidos. Mas não é assim para todo mundo. E no meu caso, aquilo me obrigou a olhar para uma camada muito mais profunda. Porque se eu já era cetogênica, se eu já era disciplinada, se eu já comia comida de verdade, se eu já treinava, se eu já tinha uma vida muito mais organizada do que a maioria, por que eu ganhei peso no começo da dieta carnívora? A resposta não estava no carboidrato. A resposta estava no comportamento. A carnívora tirou muitos gatilhos do meu prato. Muitos. Tirou os alimentos que poderiam gerar mais vontade de comer, tirou as variações, tirou as combinações hiperpalatáveis, tirou a distração alimentar. Mas quando o prato ficou simples demais, o padrão apareceu com mais clareza. E essa é uma das coisas mais fortes da carnívora. Ela não esconde tanto. Quando você come açúcar, farinha, fruta doce, sobremesa, pão, castanhas, laticínios, snacks, produtos low carb, receitas cetogênicas e um monte de substituto, é muito fácil confundir fome com vontade. É muito fácil dizer que está com fome quando na verdade está procurando estímulo. Mas quando sobra carne, ovo, sal e gordura animal, a pergunta fica muito mais honesta. Eu estou realmente com fome? Ou eu estou querendo comida para regular uma emoção? E essa pergunta muda tudo. Porque tem gente que acha que fome emocional só existe com doce, pizza, pão e chocolate. Não. A fome emocional pode vestir roupa carnívora também. Ela pode aparecer como excesso de queijo, como excesso de creme de leite, como bacon. Vou comer bacon sem fome. Belisco de carne toda hora. Vontade de comer mesmo estando saciada. Pode aparecer como aquela necessidade de abrir a geladeira só para sentir que tem alguma coisa acontecendo. Como comer além do ponto porque o corpo já está satisfeito, mas a mente ainda está inquieta. E aqui está uma frase que eu queria que você guardasse. Você pode tirar o carboidrato da dieta e ainda continuar alimentando a emoção. Isso não é culpa. Isso é consciência. E consciência é o começo da mudança. Eu não olho para esse período da minha história como um fracasso. Pelo contrário, eu olho como uma das maiores aulas que meu próprio corpo me deu. Porque até então, eu achava que disciplina resolvia tudo. E disciplina resolve muita coisa sim. Eu acredito em disciplina. Eu vivo disciplina. Eu sempre fui disciplinada. Mas a disciplina precisa de direção. Porque uma pessoa disciplinada também pode repetir padrões errados com muita constância. Uma pessoa disciplinada também pode controlar o prato, mas não escutar o corpo. Uma pessoa disciplinada também pode fazer tudo certo e ainda usar comida como compensação emocional. E isso é uma rasteira elegante do nosso metabolismo. Ele te mostra que não basta trocar o alimento. Às vezes, você precisa amadurecer a relação com a comida. A primeira grande lição que eu aprendi é que a carnívora não é mágica. Ela é poderosa, mas não é mágica. E eu sei que essa frase pode parecer simples, mas ela é necessária. Porque quando a pessoa entra na carnívora achando que encontrou uma solução milagrosa, ela cria uma expectativa injusta. Se em 2 semanas a balança não despenca, ela acha que falhou. Se sente fome, acha que a dieta não funciona. Se tem sintoma de adaptação, acha que o corpo rejeitou. Se ganha peso, entra em desespero. Se sente vontade de comer sem fome, culpa a estratégia. Mas a carnívora não prometeu resolver sozinha todos os padrões emocionais, todo o estresse, toda a privação de sono, toda a ansiedade, toda a história alimentar e toda a bagunça de anos. Ela é uma ferramenta fisiológica extraordinária, mas ferramenta boa exige mão firme, maturidade e direção. A segunda lição é que consistência é mais importante do que perfeição. E aqui eu preciso ser muito direta. Tem gente que fica procurando a versão perfeita da carnívora, mas não consegue sustentar nem a versão básica.
Fica perguntando se pode café, se pode manteiga, se pode queijo, se pode peixe, se pode ovo, se pode tempero, se pode isso, se pode aquilo. Mas a vida está cheia de escapadas, cheia de beliscos, cheia do só hoje, cheia do fim de semana livre, ansiedade não tratada e um sono destruído. Não adianta tentar otimizar uma casa que ainda não tem alicerce. Primeiro vem o básico, comer comida de verdade, comer proteína animal suficiente, não negociar com ultraprocessado, ajustar sal, dormir melhor, treinar força, parar de beliscar sem fome, aprender a diferenciar fome física de inquietação emocional. Isso é menos glamuroso do que um protocolo mirabolante, mas é onde o resultado mora. E eu vou te falar uma coisa que talvez doa um pouco, mas é verdade. Muita gente não está travada porque falta conhecimento. Está travada porque falta repetição obediente do básico. A pessoa sabe o que precisa fazer, mas toda semana abre exceção. Todo fim de semana negocia. Toda emoção vira comida. Todo cansaço vira recompensa. Toda frustração vira belisco. E depois quer que o metabolismo responda como se estivesse vivendo em constância. Não funciona assim. O corpo não escuta a promessa de segunda-feira. O corpo responde ao que você faz repetidamente. A terceira lição é que a transição importa. No meu caso, eu já vinha da cetogênica. Isso fez diferença. Meu corpo já estava menos dependente de carboidrato. Eu já tinha passado por uma adaptação anterior. Mas muita gente quer sair direto da dieta moderna, cheia de carboidrato, açúcar, fruta, pão, farinha, álcool e ultraprocessados, para uma carnívora estrita do dia para a noite. Algumas pessoas conseguem, outras sofrem muito. E quando sofrem, acham que a dieta fez mal. Só que muitas vezes não é isso. O corpo está mudando de combustível. A insulina cai, o rim elimina mais água e sódio. A glicose ela deixa de ser a fonte principal. O intestino muda, a microbiota muda. O cérebro perde os estímulos rápidos. O paladar precisa recalibrar. Isso é uma reforma metabólica. E reforma faz poeira antes de ficar bonito. É por isso que eu acredito tanto em uma rota inteligente. Low carb, cetogênica e depois carnívora, quando fizer sentido. Não porque a carnívora precise ser diminuída, pelo contrário, justamente porque ela é potente. E justamente por ela ser potente, ela precisa ser bem conduzida. No catabolismo eu estruturei essa jornada de forma progressiva por isso. Porque tem gente que não precisa de radicalidade no primeiro dia, precisa de direção, precisa preparar o metabolismo, precisa entender o processo, precisa reduzir sofrimento desnecessário. A pressa pode até parecer coragem, mas muitas vezes é só ansiedade com roupa de disciplina. A quarta lição é que eletrólitos não são detalhe. E aqui muita gente erra bonito. Quando você reduz carboidrato de verdade, principalmente em cetogênica ou carnívora, a tendência é perder mais água e mais sódio. Isso acontece porque a insulina cai e os rins eliminam mais sódio. Aí a pessoa desincha, fica feliz, mas junto com a água vai embora eletrólito. Começa a dor de cabeça, tontura, fraqueza, câimbras, palpitações, queda de rendimento, irritabilidade, sensação de moleza. E a pessoa conclui o quê? A carnívora não é para mim. Às vezes era sal, era sódio, era adaptação mal conduzida. Claro que isso precisa de individualidade. Por exemplo, quem tem doença renal, hipertensão descompensada ou usa certos medicamentos, precisa de um acompanhamento de perto. Mas para muita gente em low carb, cetogênica ou carnívora, sal não é detalhe, é parte da estratégia. E aqui eu vejo uma contradição curiosa. A pessoa tem medo de salgar a carne, mas não tinha medo de comer pão integral, peito de peru, molho pronto, biscoito fit, barrinha proteica e comida industrializada com sódio escondido. Medo de sal de verdade, mas coragem para ultraprocessado. E aí a conta não fecha. O problema não é o sal isolado, o problema é o contexto. O corpo não vai ler a manchete, o corpo ele vai responder à fisiologia. A quinta lição é que sono ruim pode destruir uma dieta boa. E esse ponto, depois dos 40, fica ainda mais importante.
Você pode estar comendo carne, ovo, sal, gordura animal, fazendo tudo bonito no prato. Mas se você dorme pouco, dorme tarde, acorda cansada, vive no celular até o último minuto, passa o dia no café, treina exausta e vive em estado de alerta, não espere que o corpo responda como um monge no retiro. Sono ruim aumenta a fome, aumenta a vontade de doce, piora a recuperação, bagunça cortisol, piora a sensibilidade à insulina, diminui disposição para treinar, aumenta a irritabilidade e ainda faz você confundir cansaço com fome. Tem muita gente tentando resolver com mais restrição alimentar aquilo que precisa começar com sono, rotina e sistema nervoso regulado. Depois dos 40, o corpo cobra mais caro pela bagunça. Aos 20, você dorme mal, come mal, treina, sai, volta, vive como se fosse imortal e ainda acha que está tudo bem. Depois dos 35, 40, 45, o corpo começa a mandar boleto. E o boleto vem como gordura abdominal, cansaço, inchaço, piora do sono, perda de massa muscular, compulsão alimentar, alterações hormonais, queda de libido, irritabilidade e aquela sensação de que o corpo não responde mais como antes. Mas a pergunta é, será que o corpo parou de responder? Ou você continuou tratando o seu corpo maduro como se ele ainda tivesse 22 anos? A sexta lição é que emagrecimento nem sempre é a primeira prioridade do corpo. Eu sei que muita gente entra na carnívora querendo emagrecer, e tudo bem. Estética importa, composição corporal importa, massa muscular importa, gordura visceral importa. Eu não sou da turma que finge que a aparência não importa. Mas o corpo tem uma ordem de prioridades. Se você está inflamado, mal dormido, com fome emocional, com compulsão ativa, com histórico de dietas restritivas, com baixa massa muscular, com estresse alto, metabolismo desregulado, talvez o corpo precise primeiro estabilizar, primeiro reduzir inchaço, primeiro regular a fome, primeiro recuperar energia, primeiro melhorar sono, primeiro diminuir compulsão, corrigir carências, baixar inflamação. E só depois liberar gordura com mais facilidade. O problema é que muita gente despreza esses sinais porque está ajoelhada diante da balança. A pessoa dorme melhor, tem menos dor, menos compulsão, menos ansiedade por comida, mais energia, melhor digestão, menos inchaço. Mas se o peso não caiu como ela queria, ela diz, não está funcionando. Está funcionando sim. Só que Deus nos livre de uma geração que só acredita em saúde quando a balança dá parabéns. A balança é uma ferramenta, não é um altar. Use, mas não adore. A sétima lição é que fome emocional precisa ser tratada com verdade, não com culpa, não com vergonha, não com punição e também não com desculpa. Existe um equilíbrio aqui. Você não precisa se humilhar porque comeu sem fome, mas também não precisa romantizar isso. Você precisa observar. O que aconteceu antes da vontade de comer? Foi fome física ou foi ansiedade? Foi necessidade de energia ou foi necessidade de conforto? Foi o corpo pedindo nutriente ou a mente pedindo pausa? Foi fome ou foi tédio? Foi fome ou foi frustração? Foi fome ou foi uma tentativa de se anestesiar? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são libertadoras. No meu início de carnívora, o ganho de peso me fez enxergar que disciplina alimentar não é a mesma coisa que liberdade alimentar. Você pode ser disciplinada e ainda estar presa em padrões emocionais. Pode comer alimentos certos e ainda comer pelos motivos errados. Pode ter um prato limpo e uma mente barulhenta. E a carnívora, justamente por ser simples, revela isso. Porque ela tira o excesso de opção, ela tira a distração, ela tira o entretenimento alimentar. E quando a comida deixa de ser espetáculo, aquilo que você usava a comida para esconder, começa a aparecer. E isso pode incomodar, mas também pode curar. E talvez essa seja uma das maiores belezas da dieta carnívora para mim. Ela não é só uma dieta de eliminação, ela é uma dieta de revelação.
Ela revela o que te inflama, revela o que te dá fome, revela o que te estabiliza, revela o que era hábito e não necessidade, revela o que era desejo e não fome, revela o quanto você comia por estímulo, por costume, por emoção, por recompensa, por ansiedade. E quando você tem coragem de olhar para isso, a alimentação deixa de ser uma guerra e começa a virar alinhamento. Agora, deixa eu fazer uma observação importante. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer dieta carnívora. Eu não estou dizendo que esse é o único caminho possível para qualquer ser humano. Eu estou dizendo que para muitas pessoas, especialmente aquelas com resistência à insulina, compulsão alimentar, inflamação, fome desregulada, intestino ruim, fadiga, dificuldade de emagrecer e histórico de dietas que nunca sustentam resultado, a carnívora pode ser uma ferramenta extremamente poderosa. Mas ferramenta poderosa precisa de contexto, precisa de acompanhamento quando necessário, precisa de exames, precisa de escuta corporal, precisa de maturidade. Não é sobre virar refém de regra, é sobre usar a fisiologia a seu favor. E aqui entra uma coisa que eu vejo muito. Bioindividualidade não pode virar desculpa para bagunçar. Sim, cada corpo responde de um jeito. Algumas pessoas precisam de mais gordura, outras de mais proteína. Algumas toleram laticínios, outras pioram com laticínios. Algumas entram direto na carnívora, outras precisam de uma transição. Algumas comem 2 refeições ao dia, outras precisam de 3. Isso é individualidade. Agora, usar meu corpo é diferente para justificar açúcar, ultraprocessado, álcool, escapada todo fim de semana e belisco emocional não é bioindividualidade, é auto-engano gourmetizado. O corpo humano tem princípios e, gostando ou não, a fisiologia não se curva à nossa vontade. Se eu pudesse voltar e conversar comigo lá no começo, eu diria: Lua, continue disciplinada, porque isso vai te sustentar. Mas não use a disciplina para fugir de olhar para dentro. Observe sua fome, observe seu comportamento. Observe quando você come além da saciedade. Observe quando você quer comida sem fome. Observe quando você usa alimento bom como anestesia emocional. Porque o corpo pode estar recebendo carne, mas a alma pode estar pedindo um cuidado maior. E aqui não tem romantização barata, tem responsabilidade. Porque cuidar do corpo também é uma forma de honrar a vida que Deus te deu. E honrar o corpo não é só colocar comida limpa para dentro. É também parar de usar comida para silenciar o que precisa ser tratado com verdade. Foi por isso que, com o tempo, minha relação com a carnívora amadureceu. Ela deixou de ser apenas uma estratégia alimentar e virou um estilo de vida com consciência. Eu parei de olhar só para o que eu posso comer e comecei a olhar para por que eu quero comer. Isso muda tudo. Porque a pergunta pode ou não pode é infantil quando vem sozinha. A pergunta madura é: isso me constrói ou me derruba? Isso me nutre ou me sequestra? Isso é fome ou fuga? Isso é cuidado ou compensação? Isso me aproxima da mulher que eu quero ser ou me mantém presa no mesmo ciclo? E para quem está começando agora, eu diria: não transforme a carnívora em uma nova prisão. Use como ferramenta de liberdade. Liberdade da fome descontrolada, da compulsão, do açúcar, do belisco. Liberdade da dependência de carboidrato, da indústria alimentícia. De achar que você precisa comer de 3 em 3 horas para sobreviver. Liberdade de entender que o corpo pode funcionar muito bem com comida simples, densa, animal e ancestral. Mas lembre-se, liberdade exige responsabilidade. Sem responsabilidade, vira bagunça com um discurso bonito. Se você quer começar, comece com humildade. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser a carnívora mais radical da internet. Não precisa sofrer para validar a estratégia. Organize sua rotina. Ajuste proteína, ajuste gordura, ajuste sal. Beba água com inteligência. Durma melhor.
faça musculação, monitore seus exames, observe seu intestino, observe sua fome e, principalmente, seja honesta com você. Porque o corpo até perdoa a ignorância por um tempo, mas ele não negocia com auto-engano para sempre. E se você sente que precisa de um caminho mais organizado, é exatamente por isso que eu criei o Ketabolismo. Porque muita gente não precisa apenas ouvir coma carne, precisa entender como sair de uma alimentação inflamatória, passar pela low carb, entrar na cetogênica, preparar o metabolismo e, se fizer sentido, chegar na carnívora com menos sofrimento e mais consciência. Essa é a jornada que estruturei no Ketabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quiser conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero que você reflita comigo. Você come porque está com fome ou porque está tentando aliviar alguma coisa? Você já começou uma estratégia alimentar, viu o resultado no começo e depois se perdeu no comportamento? Você sente que sua dificuldade é falta de conhecimento ou falta de constância? Você já percebeu que mesmo comendo alimentos melhores, ainda pode repetir padrões antigos? Me conta aqui nos comentários, porque esse tipo de relato ajuda muita gente. A experiência de uma pessoa pode acender uma luz na vida de outra. E eu leio sempre que possível. Porque essa comunidade também cresce quando a gente fala a verdade sem maquiagem. Salve esse vídeo para assistir de novo quando bater aquela vontade de desistir ou de recomeçar pela 10ª vez. E curta o vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conversa aqui. Compartilha também com uma mulher ou com um homem que vive dizendo que dessa vez vai, mas ainda não entendeu que o problema talvez não seja só a dieta, seja o padrão. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No Instagram você me encontra com @lua.ferrari e eu vou adorar ter você lá também. Lá eu compartilho meu estilo de vida carnívoro, dicas práticas, treinos, bastidores e muito conteúdo extra que não aparece aqui no canal do YouTube. E a reflexão final é essa. A dieta carnívora pode mudar o seu metabolismo, mas a maturidade muda a forma como você se relaciona com a comida. Carne nutre o corpo, verdade cura o padrão. E disciplina, quando anda junto com consciência, deixa de ser peso e vira liberdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.